Agora, a gente tem muitos hábitos ruins na nossa vida, né? E você tinha um hábito muito ruim e você conseguiu colocar um bom no lugar. E você falou que muitas vezes o que começa a dar esse gatilho, né, de começar aos poucos a ter essa motivação de mudar um hábito, de deixar um hábito ruim, é o próprio incômodo que é gerado pela consequência de fazer algo consecutivamente que vai te prejudicar de alguma forma. Uhum. Só que eu não acredito que seja difícil para as pessoas identificarem, na grande maioria das vezes, o que é um hábito ruim, e ainda assim elas sofrem, elas gostariam de não ter um hábito ruim, mas como se diz, ter uma função sempre, né, em algum hábito, de alguma forma, né, ter uma recompensa, geralmente em algum hábito. Eu queria te perguntar, o que que diferencia, qual que é a linha tênue entre uma pessoa que consegue trocar um hábito ruim por um bom, como foi o seu caso, e uma pessoa, às vezes, como que o Lucão acabou de falar, que eu queria fazer isso e eu não consigo. Assim, o que que diferencia alguém que consegue e alguém que não consegue? Olha, Thiago, essa pergunta demandaria alguns bons minutos de explicação, mas assim, tentando não ser prolixo, primeiro, você precisa, antes de mais nada, estabelecer um terreno fisiológico, se eu posso chamar assim, que permita a alteração do hábito. Vou dar um exemplo. O pessoal que acabou de comentar ali, né, não lembro quem que falou, que seria bom chegar na geladeira de noite, ter meia-noite e ter um negócio X para comer. A primeira coisa que você tem que fazer para tentar ter uma alteração comportamental a nível habitual significativa é ter ciclo circadiano regulado. Então, se você dorme errado, é mais ou menos tipo você querer andar com o carro com o pneu furado. Já saiu ruim. Né? Inclusive na clínica BeHealth que a gente tem, a primeira intervenção que a gente faz com todos os pacientes é ajustar o sono do paciente. Mas o que é dormir certo? Pelo menos de 7 a 9 horas por noite. 7, 9? 7 a 9, isso. Alguns sortudos têm uma alteração genética que permite eles dormirem 6 a 6 horas e meia, mas é relativamente rara essa alteração, e se você está pensando que tem em casa, provavelmente você não tem. Não, mas eu acordo bem. Na verdade, tem estudos mostrando que se você priva pessoas de sono, por exemplo, bota no laboratório, esse estudo foi feito pelo Matt Walker, neurocientista hoje que é o mais pica assim, na área do sono. Levou a galera pro laboratório, lá nos Estados Unidos faz muito isso, tem grana pra fazer, né? No Brasil não tem pesquisa pra isso. E deixa um grupo dormir 8 horas, um grupo se acorda com 6, um grupo acorda com 4 horas de sono, outro grupo vira à noite. Quando você vai ver no outro dia, ou fazendo isso consecutivos dias, o grupo que dormiu 8, quando você vai aplicando sucessivos testes de função operacional do cérebro, memória verbal, linguagem, raciocínio, velocidade de processamento de informação, o grupo que dormiu 8 horas é o que vai mais rápido. Eles são cognitivamente mais afiados. O grupo que dormiu 6 é um pouco pior, o que dormiu 4 é pior e o que virou à noite é uma desgraça. E quando você aplica um teste de percepção subjetiva de cansaço, ou seja, você pergunta, Thiago, como é que você tá aí, cara, depois dessas noites dormindo 6 horas? O grupo que dormiu 6 horas responde que tá tão bem quanto o grupo que dormiu 8. Mas quando você vai mensurar objetivamente a função cognitiva, eles estão pior. Ou seja, em outras palavras, você fala, não, eu tô bem, mas quando a gente vai avaliar, você não... Entendi. Né? Então, dormir bem 7 a 9 horas por noite, para a população em geral, mas tem exceto crianças, tá? Criança dorme mais mesmo. Mas tem a gente falou aqui que tem um período, 7 a 9 horas, mas tem assim, cara, porque tem aquela galera que fala assim, eu sou um cara noturno. Não tem não existe paradas assim. Não existe mas humano. não tem uma galera que funciona melhor de manhã. Eu sou criativo às 3 da manhã. Não. É o Batman. Trabalha à noite. Cara, não existe animal, o ser humano não é noturno. Alguém enxerga no escuro aqui? Enxerga. A gente não é noturno. Mas não tem aquele negócio, tipo, eu trabalho melhor de manhã. Tem os cronotipos. Tem os cronotipos. Então, o que é isso? Mais ou menos 50% é a divisão de matutino e vespertino. Matutino é tipo eu durmo 9h40 da noite e 9h40, 10 horas da noite eu durmo e acordo 5, 5h30, 6 horas. Naturalmente, se deixar, meu cronotipo é assim. E outras pessoas são vespertinas. Tendem a dormir 10h30, 11, 11h30 e acordar 8, 8h30. Mais que isso não existe, tá?
Mas eu acordo às 11, eu sou vespertino. Não, você tá errado, tá dormindo errado. Você o quê? Vagabundo, então? É vagabundo. Ou quando você chegava da escola, assim, você da época Não, da mas escola, você mas ele chegava falou que- 1 da tarde, dormia a tarde inteira. É, Não. criança e jovem. Criança dorme e mais. jovem, adolescentes, de uma maneira geral, tem um processo de vespertinilização. Adolescentes, eles tendem a dormir mais ou menos meia-noite e acordar um pouquinho mais tarde. Por isso que escolas, por exemplo, que obrigam o adolescente a acordar às 6 horas para pegar um busão para ir para a escola, cara, é um crime contra Eu o dormia na sistema aula biológico sempre. do adolescente. Ele acorda, inclusive, É. mole, assim, ó. Ele acorda no meio do sono profundo. Acordar Então, cinco- dormir bem. 5 horas da manhã todo dia. 7 a 9 horas por noite, passando por todas as fases de sono. Só pra que gente não seria perder a adequado. resposta, porque a gente entrou no sono, mas o objetivo era responder Sim, por que sim, que alguém eu vou consegue- voltar lá. Então, primeiro ponto é você ter um sono adequado, porque até onde a gente sabe, a aprendizagem, de uma maneira geral, tanto implícita quanto explícita, ou seja, as aprendizagens explícitas seria você saber onde é a capital do Brasil, o que é um CDI, essas coisas, é uma aprendizagem explícita, você sabe que sabe. A aprendizagem implícita são hábitos. O hábito é uma aprendizagem, envolve uma mudança de circuito no seu cérebro para você conseguir alterar o seu comportamento. Essa mudança de circuito no cérebro, ela é sonodependente. Então, a pessoa que dorme mal já vai ter mais dificuldade de mudar hábitos. Porque você, de certa forma, é como se você não tivesse o cimento muito bom para construir uma casa. Vai ser mais difícil você construir uma casa se o seu cimento for ruim. Então, o sono é um pilar fundamental. O segundo ponto e talvez mais importante, que difere as duas pessoas, quem consegue e quem não consegue mudar um hábito, é o ambiente onde essa pessoa vive, cara. Não tem como. É inegociável. Se você vive em meio a pessoas que bebe, fuma, não sei o que e tal, vai ser muito... Você pode até conseguir, tá? Não é 8 ou 80, você pode até conseguir. Mas vai ser muito menos provável você conseguir ter uma alteração significativa de hábito se você vive em meio e a um contexto de pessoas que têm aqueles hábitos ruins, do que se você viver em meio a um contexto de pessoas que nutrem outros tipos de hábitos. Então, se você quer alterar um hábito, você deveria se preocupar em andar e conviver com pessoas que tenham os hábitos que você busca. E também, né, vale ressaltar, alterar hábito é uma coisa que a gente fala como se valesse para todos os hábitos, mas tem hábitos e hábitos. Por exemplo, tem até um estudo de uma pesquisadora que tentou quantificar quanto tempo a gente demora para formar um hábito. Tem a história dos 21 dias, não sei se vocês já ouviram, né? Uhum. Que não tem essa... Não... São 66, não é? Média de 66 dias para formar um hábito, só que é uma média que varia de 14 dias a quase 300. Lá vem aí o desafio de 66 dias, hein? primo, para com isso. 5 e 6 da manhã, 66 dias consecutivos. Não, cara, isso aí eu perdi uns anos de vida com esses desafios. aí, cara. Tá na hora de, né? Aí, ó. Não. Você tá com uma carinha tão eu, bem. eu tinha que dormir 4 horas por dia por causa disso. Perdi cabelo, engordei. Ah, a culpa foi minha. É, culpa totalmente do Thiago. Cabelo branco, ó. Thiago. E assim, Que Thiago, loucura. os hábitos são distintos nesse estudo de 66 dias, cara. Por exemplo, ela tinha o hábito da pessoa beber mais água, tinha o hábito de comer uma fruta e de fazer exercício. Tá. O que ela viu? O hábito de beber mais água foi o mais rápido a ser formado, em média, nas pessoas. Porque é mais fácil. Uhum. Você deixa a garrafa aqui no seu lado. É diferente de você ter que ir à academia, que envolve interação social, envolve deslocamento, Uhum. envolve abrir mão de um tempo da sua vida para fazer aquilo. Problema de interação social mesmo. Mas às vezes a pessoa demora para formar o hábito porque tem essas barreiras para vencer. Então, hábitos mais simples são mais simples, hábitos mais fáceis são mais fáceis de formar, e hábitos que envolvam um complexo muito grande acabam demorando mais. Agora, cara, Mas o principal é o ambiente, tá, é cara? o ambiente, né? Contexto. Principal Pô, mas, contexto. mas aí não é uma atitude. Eu entendi que, pô, lógico, fica mais fácil. Mas não é uma atitude meio radical. Por exemplo, eu gosto do Kaique. Eu gosto do Kaique. O cara é meu irmãozão aqui, mas ele tem hábitos terríveis. Não vai durar muito tempo. Mas eu quero continuar falando com ele, entendeu? Eu quero Não, mas você não continuar. precisa parar de falar com ele, Então, mas você cara. falou que você largou seus brother aí, por exemplo. Não, eu não larguei cara, meus brother. Eu só falava assim, cara, eu não vou final de semana aí, pelo menos não nesse, eu vou 1 a cada 3. Entendi. Dá uma reduzida Entendi, significativa. dá uma reduzida. E, cara, é meio que o mundo... Eu já, não é que não eu já dá. abandonei. É tipo quando já, você vai ó. investir, por exemplo, você vai investir dinheiro, você não deixa de gastar É em que o outro Lucão lugar. tem uns brothers de 20 anos. Eu já abandonei a galera e hoje não faz falta nenhuma. Exato. É, Não, acabou. é que o que isso. o Wesley tá falando, não é que assim, ó, se você não mudar de ambiente, você não consegue mudar o hábito. O que ele tá falando assim,
É mais Se você difícil. não mudar de ambiente, É. vai ser mais difícil disso É. acontecer. Então, o seu esforço vai ter que ser muito maior, Exato. né? É De isso aí. fato. É, realmente. Imagina, tá todo mundo te oferecendo uma comida e você tem que dizer não. Cara, Caraca. aí te pega entendeu? num dia que você dormiu mal, tá estressado Isso. e fala, só hoje. Só amigo porque maconheiro. Você tem que escolher. Se você tem, vamos pegar 100% aqui do seu ambiente, família, trabalho e amigos. Família, você não vai conseguir excluir a sua família, então você tem que excluir os outros dois para você conseguir. Complexo, É um jogo, É. cara. É um jogo de alterações.